Olá, pessoal. Acho que já está liberado todo mundo aí. Vamos ver se todo mundo está conseguindo entrar. Bom, vou começar aqui. Meu nome é Alan Souza, sou líder do capítulo Rio de Janeiro. Eu acho que, bom, os membros do CFA do Rio já devem me conhecer. O de São Paulo não tenho tanta certeza, mas já estive presente em vários eventos, né? Hoje é um prazer estar aqui com o professor Eduardo Flores, né, para a gente fazer esse lançamento, né? Esse lançamento desse policy paper aqui. Geralmente a gente faz isso ao vivo, né? Mas devido a esses problemas a gente está fazendo pela internet. Então vou com alguns recados aqui, primeiramente para o pessoal da CFA Society, né? Eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais que estão no LinkedIn, né? No Facebook e no Instagram. Um outro recado aqui que eu tenho, principalmente para quem é membro, é falar sobre o Research Challenge. O que é o Research Challenge? O Research Challenge é uma competição de valuation, né, onde a gente pega um grupo das universidades para ver quem faz o melhor valuation sobre uma empresa que o CFA Society escolhe. Em conjunto com a gente faz um acordo com a empresa, faz uma apresentação da empresa e os alunos fazem essa apresentação. O melhor valuation, né, os 3 melhores são enviados para a competição das Américas, lá em Nova York, para competir pelo continente. O que a gente precisa, né? Abrirão oportunidades de graders, né? Quando você é grader, você faz aproximadamente 4 relatórios que você tem que dar nota, né? E mentores também, que são 6 horas para cada 2 meses. O mentor, você simplesmente vai ajudar os alunos com algumas questões. E fica realmente limitado a 6 horas para 2 meses. Isso é regra do programa. Só ano passado, né, a Poli, da USP, né, foi campeã, tanto do Brasil quanto das Américas, e foi segundo colocada na competição mundial. CFA Society, essa competição aqui no Brasil é a segunda maior do mundo, né? Então, por causa disso, só fica atrás da China, a gente precisa de bastante voluntário. Né? Mais um recado, temos o nosso concurso de monografia, né? Diversos temas que estão relacionados no nosso site aí. Você pode enviar a sua dissertação, a sua tese, o seu artigo. O prêmio para o primeiro lugar são R$20 mil, segundo 12 mil e o terceiro R$6 mil. A gente, né, devido a essa questão do Covid, a gente alterou o prazo de envio para 15 de setembro e até adicionou um novo item, né, uma nova linha de pesquisa, que é o impacto do Covid no mercado financeiro e de capitais. Né? Também vocês fiquem ligados, assim, a gente está divulgando agora no LinkedIn, toda semana a nossa lista de eventos, né, tanto da CFA Society Brasil quanto do CFA Institute. Né? E para os membros também, os membros da CFA Society Brasil, eles têm acesso exclusivo a tudo que a CFA Nova York gerar de conteúdo. Então, é uma coisa bem legal. Mês que vem nós teremos um lançamento de um novo policy paper, né, que é do Hugo Bessa, né, que é a abundância da informação e efetividade informacional, que será dia 23 de junho, às 18h30, né, nesse mesmo horário. E um recado último, né, para os nossos membros, que a anuidade, o período para a anuidade ela já abriu. Né? Geralmente ela ocorre do início até o final de junho, e devido a essa questão do Covid, a gente estendeu, o Instituto estendeu até agosto. Então, vocês terão esse prazo para fazer a renovação da anuidade. É isso, né? Eu gostaria, então, assim, de agradecer realmente ao professor Eduardo Flores por ter colaborado, né, com o policy paper, né, que fala um pouco sobre o IFRS 9, né, a questão dos instrumentos, contabilidade para instrumentos financeiros, né, e como isso pode ser usado pelos analistas. E o professor, ele é professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA, que é a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Ele também atua como parecerista. Professor, eu vou novamente agradecê-lo e vou dar o espaço para que você possa fazer as suas apresentações. E no final, eu vou estar lendo as perguntas aqui. No final, depois da apresentação, eu vou passar as perguntas para o professor. É com você. Muito obrigado. Boa noite, Alan. Eu gostaria de agradecê-lo desde já pelo convite que iniciou no ano passado esse projeto para o desenvolvimento desse policy paper.
Eu gostaria também de agradecer a todos os que nos acompanham. É um grande prazer, uma grande honra poder falar para pessoas tão equipadas intelectualmente. E, especialmente nesse momento, eu gostaria de agradecer a todos os membros do Advocacy do CFA, pelo fato de que tem desenvolvido um trabalho de muita qualidade, muito empenho, nós sabemos disso, num momento muito especial para o mercado de capitais brasileiro, em que a participação de pessoas físicas na Bolsa tem aumentado expressivamente, a participação de investimentos com recursos domésticos tem aumentado muito exponencialmente, e nós precisamos cada vez mais de profissionais certificados para fazer com que esse processo de investimento seja um processo seguro, seja um processo que consiga obedecer às melhores práticas de finanças corporativas e que nós não caiamos aí em erros passados ou que nós não venhamos a praticar erros de outras organizações de outros países. Então, eu gostaria de dizer que eu estou absolutamente lisonjeado por poder contribuir com o CFA. Eu vou compartilhar uma apresentação. Eu gostaria desde já, então, dizer que existe um policy paper, é um trabalho inicial que tem mais ou menos 85, 86 páginas, onde eu discuto a temática contabilidade para instrumentos financeiros, para analistas, e que os que nos acompanham aqui podem depois ter acesso a esse material, né? Acho que você pode comentar um pouquinho sobre isso, né? E eu vou compartilhar a minha tela com alguns pontos que eu achei importantes de serem mencionados. Alan, você consegue ver minha tela? Consigo ver sua tela. Agora, se você pode simplesmente expandir, que fica... ok. Perfeito. Então, inicialmente, eu vou tratar aqui de alguns pontos que eu achei que são os mais interessantes dentro do paper. Não são exaustivos, obviamente, em função do tempo que nós temos. Eu pretendo gastar algo em torno de 35 a 40 minutos cobrindo essa apresentação e abrir a posteriori para que nós possamos vir a discutir questionamentos que surjam e comentários que possam incrementar o que está aqui. Então, o que tem nessa apresentação não exaure aquilo que está dentro do trabalho, que está dentro do artigo. Originalmente, né, o trabalho iria ser um trabalho sobre FRS 9 com foco no setor bancário. E junto com os colegas do CFA, nós acabamos ampliando um pouco essa discussão, de sorte que nós pudéssemos não ficar só focados no setor na indústria bancária, que nós pudéssemos entender que contabilidade de instrumentos financeiros é uma contabilidade que permeia todo tipo de instituição, independentemente se faz ou não parte da estrutura do Conselho Monetário Nacional. Então, nós deixamos de tratar estritamente do IFRS 9, sua aplicação para o setor financeiro, para o setor bancário e as suas derivações e correlações, e passamos a tratar de uma forma mais ampla da contabilidade de instrumentos financeiros, dos seus grandes pontos de entendimento, que, no nosso ver, são focais para os analistas que trabalham com a projeção de resultados contábeis, visando estabelecer qual é o valor de uma ação, por exemplo, ou visando estabelecer qual é a capacidade de pagamento de uma entidade para fins da sua relação de solvência e liquidez. Então, o briefing que eu tenho, o sumário que eu tenho nesse primeiro momento é dizer que nós tentamos dar um enfoque um pouco mais amplo do que só o segmento bancário e também tentamos dar um enfoque um pouco mais amplo do que somente os analistas de mercado de capitais, dado que os indivíduos que interagem com as informações contábeis são muito mais amplos do que só aqueles que transacionam na figura de investidores. Então, feito esse breve introito, eu propus aqui uma agenda nossa, começar bem do básico, porque contabilidade é o produto, a matéria-prima para os analistas que projetam, que fazem seus valuations para fins de determinação do valor do preço de uma ação. A posteriori, nós vamos discutir um pouquinho a questão caixa, competência e valor justo, que ainda me parece ser um dos elementos pouco compreendidos por muitos indivíduos que se valem das demonstrações contábeis. Nós sabemos, nós contadores, nós especialistas em contabilidade, sabemos que há uma certa predileção pelo fluxo de caixa e que, no final das contas, a contabilidade é nada mais, nada menos do que a atribuição ou o desdobramento do caixa ao longo do tempo e o faz por intermédio do regime de competência. Mas é interessante também compreender que competência não é espécie, competência é gênero. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí nós entramos especificamente naquilo que eu considero como sendo a contabilidade de instrumentos financeiros, que sem uma leitura exaustiva, sem a pretensão de uma leitura que venha a limitar outras leituras ou impedir outras leituras, pode ser classificada em basicamente três grandes vertentes, três grandes matizes. Classificação de instrumentos financeiros, aquilo que
quem já lida com o tema ou já estudou o tema em algum momento lembra e fala assim, olha, mantido até o vencimento, disponível para venda, mantido para negociação. E a FRS 9 desconstruiu essas categorias, mudou a forma de pensar, mas no final das contas, quando a gente fala em classificar instrumentos financeiros, grosso modo, o que nós estamos procurando fazer é ter que mensurar esse instrumento financeiro a custo amortizado, pela curva ou pelo valor justo. É isso que nós discutimos nesse tópico. A posteriori, nós vamos discutir um pouquinho do teste de impairment, né, o teste de redução ao valor recuperável de instrumentos financeiros, que é onde nós temos uma grande discussão na atualidade, em que, mais recentemente, com a vinda do IFRS 9, nós voltamos o nosso olhar para modelos de perdas esperadas. Então, eu vou discutir um pouquinho disso quando passar por essa sessão. Quando nós finalizarmos com a parte de teste de impairment, eu pretendo passar pelo aspecto do Head Accounting, da contabilidade de proteção. E aí eu devo dizer que no Head Accounting eu não vou apresentar um exemplo nesta apresentação. Eu deixarei para que vocês tenham interesse em analisar aquilo que está escrito lá no paper. Mas nós vamos discutir a importância do Head Accounting sobre uma outra perspectiva, sobre a perspectiva da governança corporativa. E eu concluo a minha fala com alguns potenciais questionamentos que podem ser feitos por analistas, especialmente em calls, em conferências com administrações que reportam seus resultados. Então, posto isso, eu gostaria de iniciar com a apresentação dessa distribuição. Então, o que é isso? O que esse gráfico quer dizer? Então, aqui eu peguei a projeção dos lucros, né? O earnings per share projetado, o lucro por ação projetado, para empresas ao redor do mundo, para países e companhias ao redor do mundo, e peguei o lucro por ação realizado. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar a mediana das projeções de analistas para um determinado ano e comparar com o lucro por ação naquele ano em específico, né? Não sei se vocês conseguem enxergar adequadamente. Então, foi isso que eu fiz nessa tabela. Aqui eu peguei um período de 2010 a 2016. Por que eu peguei 2010 a 2016? Especialmente porque o Brasil já tinha adotado o IFRS em 2010, né? E parei em 2016 porque era a base que eu tinha aqui em mãos. Para continuar com esse trabalho, eu precisaria ir até a FEA-USP, mas eu não pude em função das limitações do Covid. Então, eu tenho aqui de 2010 a 2016 a média do lucro projetado por ação para as empresas que estão nesses países, comparativamente ao lucro realizado para essas mesmas organizações nesse mesmo período. Nós damos o nome desse cômputo, dessa diferença que eu estou calculando aqui em cima, de acurácia de projeção dos analistas. Acurácia de projeção dos analistas. Então, quanto menor for esse resíduo, eu modulei, né, coloquei em módulo para poder me livrar da inconveniência dos números negativos, porque a ideia é ter uma escala, né? Mas quanto menor for esse número, como no caso da Finlândia, por exemplo, nós percebemos que os analistas são mais acurados nas suas projeções, têm tido projeções mais acuradas, e aí eu não quero entrar no mérito do porquê, se analistas cross-country de outros países são melhores ou piores, não é essa a provocação que eu quero fazer. O que eu quero dizer é exatamente que existe aqui uma tendência em alguns lugares, por exemplo, como no caso do Brasil, né, em que você tem um grande erro, um erro considerável entre o número, o lucro por ação que foi projetado e o lucro por ação que foi realizado para aquele determinado período. E óbvio, os comentários que eu vou fazer aqui são comentários muito parecidos com balões de ensaio, tem muito oxigênio, pouca substância, mas são reflexões para que nós todos possamos aí levar na algibeira dos pensamentos, que é basicamente o seguinte, né? Nós temos tido um certo aculturamento por parte de algumas casas de análise, por parte de alguns analistas, de se focar em relatórios de administração e de se focar em press release, né? Qual é o grande ponto dessa discussão? Tanto o relatório da administração quanto o press release não são relatórios contábeis. Eles não estão no conjunto de demonstrações contábeis. O relatório da administração e o press release se valem de números contábeis, se utilizam de números contábeis e automaticamente fazem referência às demonstrações contábeis. Mas eles não passam, por exemplo, pela mesma rigorosidade de uma auditoria independente, como passa um balanço, uma demonstração de resultado do exercício, uma demonstração de fluxos de caixa, uma demonstração das mutações do patrimônio líquido, correto? Uma demonstração do valor adicionado, no caso das companhias brasileiras de grande porte e de capital aberto. E o que nos leva a pensar, muitas vezes, que uma das explicações
para esse erro de acurácia entre o número projetado e o número realizado pode estar vinculada à fonte de informações que tem sido utilizada para realizar as projeções. Se não me falha a memória, pelo menos acho que não, acho que preço de ação ainda é dividendo futuro trazido a valor presente. Dividendo é fluxo de caixa, potencial lucro líquido, potencial capaz de ser distribuído para os acionistas. Logo, para que você compute faça este cálculo, consiga alcançar este valor, você precisa projetar alguma coisa. Da onde é que vem o número que você projeta? Então, eu estou tocando nesse ponto, especialmente com relação à fonte informacional, porque nós temos visto um comportamento interessantíssimo. Uma empresa, por exemplo, falando de maneira anedótica, né, de maneira aberta e exemplificativa para fins pedagógicos, se a empresa dá prejuízo líquido, ela publica o EBITDA ou dá mais ênfase no EBITDA. Se o EBITDA é negativo ou abaixo do mercado, a ênfase passa a ser dada no press release sobre aquilo que é lucro bruto. Se o lucro bruto não é tão interessante, não é tão comparativo com o mercado, então automaticamente passa-se a fazer uma ênfase maior no faturamento. Ou seja, o que eu estou comentando, grosso modo, né, é que nós precisamos entender que essa medida de distanciamento entre os números projetados e os números realizados, ela pode se dar, uma das suas potenciais causas, pode ser a maneira como nós olhamos os fundamentos da empresa e as fontes informacionais que nós utilizamos para fins dessa análise fundamentalista. Okay? Então, esse é uma primeira potencial explicação. Uma segunda potencial explicação que nós temos que ter, e temos pelo menos que considerar como hipótese conjecturável para o erro das projeções versus realizações, se dá exatamente no comportamento de competência do lucro ou do resultado contábil. Nós sabemos que o resultado contábil ele é composto por dois grandes regimes, o regime de caixa e o regime de competência, e automaticamente, muitas vezes, se toma, por exemplo, medidas como o EBITDA como proxy de fluxo de caixa. Isso não está necessariamente errado, mas tem limitações que precisam ser compreendidas. O EBITDA é uma métrica advinda da contabilidade, baseada no resultado contábil, mas não é uma métrica contábil. De tal sorte que, ao considerar, por exemplo, o EBITDA como sendo uma proxy, uma aproximação, um construto do fluxo de caixa, eu devo entender que todo o lucro deverá, então, converter para o caixa, viger para o caixa, em algum momento, desde que considerado um período de tempo razoavelmente espaçado. O lucro de uma empresa converte para o caixa não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Portanto, se o analista está fazendo projeções para uma posição de investimento de curto prazo, considerar o EBITDA como uma proxy de fluxo de caixa é, de certa maneira, uma consideração pouco refletida, porque ele não necessariamente vai convergir para o caixa naquele espaço de tempo que ele está olhando. Então, acho que essa comparação entre o número projetado, lucro por ação projetado, e o número por ação realizado, lucro por ação realizado, nos dá a possibilidade de entender que tanto a base que eu utilizo para fazer as minhas projeções, quanto o período de tempo que eu utilizo para fazer as minhas projeções, pode impactar muito severamente os meus números, né? Então, esse número pode ser maior ou menor. Posto isso, eu gostaria de chamar a atenção para essa abordagem aqui do mapa, né? Então, nós temos, por exemplo, numa escala de 0,01 até 0,24, digamos assim, de diferença de número, né, entre o projetado e o realizado, os países que estão aqui com texturas, cores mais clarinhas, né, são aqueles que acabam não tendo muita diferença entre o número projetado versus o realizado. Então, nós temos aqui uma série deles, Austrália, Estados Unidos, né? E os que têm a cor mais escura são aqueles que têm as maiores distâncias, ou seja, é essa mesma distribuição do gráfico anterior, agora feita no mapa mundi. Então, o que é interessante pensar? O BRICS, por exemplo, com exceção da Rússia, né, Brasil, África do Sul e Índia, têm colorações muito parecidas, porque eles estão muito próximos na base, né? Dá para ver isso, África do Sul, Índia e Brasil estão aqui na média de um escalonamento. Mas alguns mercados de capitais mais desenvolvidos, como por exemplo Reino Unido, Estados Unidos, já estão bem menos, digamos assim, menos acentuada a diferença entre o erro do número projetado versus o número realizado, né? Que são exatamente países, jurisdições, onde a interação entre os profissionais de finanças corporativas, a interação entre os profissionais de investimentos e a contabilidade
ela é feita de uma forma um pouco mais acentuada, há uma proximidade maior. Então, eu acho que o ponto principal dessa tela é mostrar que a boa compreensão das demonstrações contábeis, inclusive daquilo que compõe o conjunto das demonstrações contábeis, e reitero uma vez mais que press release e relatório da administração não são parte das demonstrações contábeis, são parte do relatório anual, mas não da demonstração contábil, é algo importantíssimo para que o trabalho dos analistas possa ser feito com a maior acurácia possível. Então, gostaria de chamar a atenção para isso. Aprofundando um pouquinho mais na diferença entre os números projetados agora versus realizado, lucro por ação projetado e realizado no Brasil, né, nós começamos a perceber que alguns setores, inclusive, têm, né, como aquele número original de 14 era uma média, alguns setores têm valores muito maiores, inclusive, né, 35,61, o que nos chama a atenção. Porque nós sabemos que o mercado de capitais brasileiro é bastante limítrofe, ele é bastante reduzido em termos de companhia com liquidez. E se esse mercado de capitais é bastante reduzido, ele é bastante limítrofe, faz jus à ideia de que o mercado, os analistas não têm tantas empresas para tecerem as suas projeções. Logo, era esperado que as análises elas fossem um pouco mais aprofundadas nesse sentido e que essa diferença entre a mediana dos números projetados, o lucro por ação projetado, e os números realizados fosse menor. Então, isso aqui é muito mais para provocar os senhores que trabalham com finanças corporativas e com análise de investimentos, para mostrar que, eventualmente, tem alguma coisa que não está adequada nesse processo. Né? E aqui nós temos uma tendência de tempo. Okay? Então, quando nós vamos, por exemplo, para 2011, nós chegamos numa média de diferença de 20 pontos a 40, e agora parece que isso está se revertendo, mas voltou a subir. Então, gostaria só de gravar essa ideia de que essa diferença entre o lucro por ação projetado versus o realizado mostra que alguma inacurácia, vamos dizer assim, em termos de projeção pode estar acontecendo e isso pode decorrer tanto da fonte informacional quanto da compreensão das métricas que estão sendo projetadas. Voltando bastante para uma parte bastante básica, né? Todos nós que aqui acompanhamos, sabemos que resultado contábil é composto por receita e despesa, e aqui não há nada de novo. Talvez o que haja de novo para alguns é a ideia de que tanto as receitas quanto as despesas são formadas pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Mas para quem já teve pelo menos um curso introdutório de contabilidade, vai saber isso, não vai ter nenhum tipo de ineditismo, correto? Porém, o que muitas pessoas às vezes não compreendem ou não percebem é que a competência não é um regime contábil uniforme e homogêneo. Ela é composta por elementos de natureza objetiva e elementos de natureza mais subjetiva. O que eu quero dizer com isto? Né? O que eu quero dizer com isto é exatamente o seguinte. Quando você vai e analisa um lançamento contábil por competência, como, por exemplo, uma venda a prazo, então, um varejista fez uma venda a prazo para receber daqui a 2 meses. Nesse exato momento em que ele registra a receita, ele registra o contas a receber, a baixa do estoque e o reconhecimento do custo da mercadoria vendida, bem como todos os tributos envoltos numa transação de venda, ele conhece o período em que ele espera receber essa venda, então ele conhece prazo e conhece o montante da venda. Logo, ele tem elementos objetivos para encaminhar, endereçar esse lançamento contábil. Todavia, quando um funcionário sai de uma empresa, por exemplo, e acredita que ele tem algum direito em haver e ajuiza uma ação trabalhista contra a empresa, e a companhia recebe a notificação, ela vai ter que primeiro avaliar se é devido ou não fazer algum tipo de provisionamento, porque ela acha que pode ou não perder aquela ação judicial e vir a ser condenada. Se ela concluir que é necessário fazer algum tipo de provisionamento, ela vai ter que fazer alguma estimativa do valor daquele provisionamento. Quanto eu tenho que reconhecer no meu passivo hoje, como provisão, em função de uma potencial saída de caixa no futuro. Logo, essa estimação torna aquele lançamento por competência de provisão algo subjetivo. E uma vez que isso acontece, o meu resultado contábil, que eu utilizo a posteriori como analista para fins de projeção de fluxo de caixa e valor presente, tem que ser compreendido como uma aproximação do que eu entendo que vai ser o caixa no futuro. Então, o lucro contábil, o resultado contábil, ele é a consequência de uma interpretação
dentre várias outras possíveis. E óbvio que pela teoria geral dos grandes números, né, pela lei dos grandes números, forte ou fraca, dependendo da abordagem, tudo converge para uma média. Só que o ponto central é, se eu sou um analista, eu não sei quando é que o lucro vai convergir para o caixa. E se o lucro dessa empresa é formado de maneira muito subjetiva por lançamentos contábeis os quais a administração e o contador não compreendiam a priori qual era o valor ou qual era o prazo, automaticamente esse lucro vai ter um elemento de imprevisibilidade muito maior. Então esse é um ponto fundamental. Compreender que a contabilidade não é uma ciência exata, isso não é um demérito, ok? Várias outras áreas do conhecimento, como por exemplo finanças, não perfazem o conceito de exatidão, de ciência exata, mas automaticamente eu preciso entender quais delimitações isso me impõe. Porque quando eu reagrupo todas as minhas equações, eu vou entender que o resultado contábil ele vai ser igual a receitas pelo regime de caixa, mais receitas por competência, só que de natureza objetiva, mais receitas por competência de natureza subjetiva, menos despesas caixa, despesas competência objetiva e despesas competência subjetiva. Aonde é que as projeções geralmente têm maior potencial de darem errado? Quando eu sonego a existência de elementos de competência de ordem subjetiva, ou seja, nesses itens RCS e DCS. Então, eu discorro um pouco melhor sobre isso dentro do trabalho, mas eu gostaria que essa ideia de que o lucro contábil, o resultado contábil, ele é um contínuo, ele não é um ponto, deve ficar muito claro na cabeça de quem utiliza a contabilidade para suas finalidades diversificadas. Isso fica um pouco mais acentuado quando nós vamos olhar para valor justo. Então, qual que é a ideia original de valor justo, né? Qual que é a ideia principal de valor justo? A ideia principal de valor justo, ela tem a ver com o propósito de você pegar determinados elementos do balanço patrimonial, ativos e passivos, e mensurá-lo originalmente pelo seu valor de mercado, pelo seu valor de transação, pelo seu valor de liquidação e negociação. Essa é a ideia original de valor justo. Então vamos dar um exemplo. Eu compro uma ação do Banco do Brasil, reconheço esse TVM, esse título e valor imobiliário, e dia a dia eu vou até a Bolsa de Valores, verifico qual é o nível de preço dessa ação e reconheço o ganho ou a perda em função desse delta variacional. Perfeito. Ocorre que, ao ponto que as normas contábeis foram se desenvolvendo, necessitou-se conceber também o registro da variação do valor justo de instrumentos, especialmente alguns financeiros, que não são cotados em mercado ativo. Exemplo, um swap que eu contrato com um banco de investimento. Quando eu contrato um swap que não está cetipado, que não está registrado em nenhuma Câmara Especial de Títulos Privados, que é uma transação de balcão minha com o banco, e eu preciso fazer um cálculo de fluxo de caixa descontado para trazer a valor presente quais são as potenciais interpolações do swap descontado a uma taxa. Eu estou criando um simulacro de mercado ativo, uma simulação de mercado ativo. Olha o que eu estou fazendo. Enquanto que para a ação do Banco do Brasil eu estou indo cotando dia a dia, no caso de uma situação de um derivativo que não é cotado em mercado ativo, que ele é um derivativo de balcão, né? Ou até mesmo um contrato até que mais formal, mas ainda assim com características a termo negociadas entre o contratante e o contratado, eu preciso construir através de uma planilha de apressamento financeiro qual seria o valor justo desse derivativo se mercado ativo existisse. E aí cunha-se os conceitos de nível 2 e nível 3. Né? Um exemplo interessante para isso são as opções para as quais eu aplico o modelo de Black-Scholes, e o modelo de Black-Scholes ele me dá o valor da opção período a período e eu reconheço contabilmente ganhos ou perdas em função dessa variação de valor justo. Qual a implicação disto? A contabilidade de valor justo ela é fundamental para a contabilidade de instrumentos financeiros. Não teria sido possível a existência nem do IAS 39, nem do IFRS 9, sem que nós tivéssemos engendrado nas práticas contábeis, de uma forma geral, a contabilidade a valor justo. Porém, quando eu tenho valor justo, eu preciso compreender que valor justo é gênero, não é espécie. Valor justo de mercado ativo é algo muito mais objetivo e exógeno à assunção de premissas de uma empresa do que valor justo nível 2 e 3. E aí eu volto para a equação do slide anterior. Ou seja,
o valor justo nível 1 está muito mais próximo de uma competência objetiva do que o valor justo nível 2 e 3, porque ele está muito mais próximo de um conceito subjetivo. E isso pode criar volatilidade no meu resultado, isso pode criar erro de predição de resultados futuros comparativamente a resultados realizados. Então, é um aspecto um pouco mais teórico-conceitual. Posto isso, eu vou entrar naquilo que é o primeiro elemento estrutural da classificação de instrumentos financeiros, né? Esse é um ponto importante da gente começar a pensar. Quando uma empresa ela adquire, por exemplo, ou realiza um investimento financeiro, né? Anteriormente ao IFRS 9, ainda de acordo com o IAS 39 e o CPC 38, bastava que a companhia manifestasse a sua intenção negocial para que ela pudesse dar o tratamento contábil para aquele instrumento financeiro. Então, era muito usual você ir até a tesouraria ou ter algum tipo de fluxo informacional com o gestor financeiro da empresa, a contabilidade, e perguntar o seguinte: o senhor acabou de comprar uma LTN, um título de dívida pública federal. Qual a tua intenção com esse título? Mantê-lo até o vencimento, mantê-lo para negociação ou, eventualmente, deixá-lo disponível para venda? E à medida que o gestor financeiro manifestava o seu intento, o tratamento contábil derivava dessa intenção negocial. Se mantido até o vencimento, o instrumento financeiro não era ajustado a valor justo, ele só era mantido para fins de valorização dos juros e automaticamente você reconhecia o valor da curva, o valor do custo amortizado ao longo do tempo. Perfeito. Se fosse para ser negociado a qualquer momento, sob a melhor condição de mercado, ele deveria ser mensurado a valor justo. O que aconteceu? Com a lógica do IFRS 9, abandonou-se o conceito de intento negocial e passou-se, então, a uma comprovação de dois testes primordiais para saber se eu trato o instrumento financeiro, um ativo financeiro, pelo seu valor justo ou pelo custo amortizado. Primeiro que eu tenho que avaliar o teste do modelo de negócios, né? O que é a ideia do teste do modelo de negócio? Eu olho para o histórico da empresa, eu olho para o histórico da instituição e verifico se com aquela modalidade de instrumento financeiro ela tem transacionado antes do vencimento ou mantido o instrumento até o vencimento. Então, no final das contas, é um grande exercício de contagem. Das últimas 10, 15, 20, N experiências comerciais que eu tive com esse tipo de aplicação financeira, 10, 18, 12, N sobre um total, eu transacionei antes do vencimento ou eu mantive até o vencimento. Então, isso vai me dar o que é mais provável do ponto de vista de modelo de negócios. Então, se o meu modelo de negócios sinaliza que tem sido mais provável ou manter um instrumento até o seu vencimento principal, correto? Eu já começo a habilitar a ideia de que eu poderia, então, mantê-lo a custo amortizado. Do contrário, se eu tenho, nas experiências pretéritas com esse instrumento financeiro, negociado ele antes do tempo do vencimento, né, automaticamente eu vou ter que ter uma mensuração por valor justo por meio do resultado. O segundo teste que se faz para verificar se o instrumento financeiro é elegível ao custo amortizado, automaticamente é avaliar as características do fluxo de caixa do instrumento. Então, por exemplo, uma ação não poderia ser mensurada por custo amortizado, porque mensurar por custo amortizado implica mensurar pela curva. A ação não tem curva. Então, automaticamente, ela não é elegível para o custo amortizado. Ela pode até ser classificada como resultado abrangente, as suas variações, né? Mas o ponto central é, ela não tem curva. Não tendo curva, não tem como ser contabilizado por custo amortizado. Então, esse é um ponto fundamental. Eu não vou passar esse diagrama de uma forma exaustiva, mas a ideia central é pensar o seguinte: no modelo de contabilidade de instrumentos financeiros anterior ao IFRS 9, bastava a intenção negocial. No modelo de classificação de instrumentos financeiros no IFRS 9, na norma atual, eu tenho que comprovar meu modelo de negócio e tenho que comprovar qual é a estruturação dos fluxos contratuais do instrumento que eu estou tratando. Vamos dar uma olhadinha num exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo que é um título de dívida pública federal, no valor de R$35 mil, com vencimento aí específico de 5 anos. Ele é pré-fixado, 15% ao ano, e sobre ele incide um IRPJ de 34%, um PIS e COFINS de 4,65%. Então, esse exemplo está lá no material, no policy paper, mas eu só neguei aqui objetivamente o IOF, porque o IOF varia muito, eu não queria tratá-lo, não é o enfoque,
Queria dar só uma percepção de como é que os tributos afetam os fluxos e não necessariamente exaurir a tributação de instrumentos financeiros. Bom, posto que o instrumento é prefixado, uma vez que ele é prefixado, o que eu conheço é a taxa de juros nominal no momento inicial de contabilização, eu consigo calcular a curva desse instrumento financeiro. Ou seja, principal mais juros compostos em cada um dos períodos. Se eu tratar esse instrumento financeiro pelo custo amortizado na minha contabilidade, olha o que vai acontecer. Do momento 0 para o momento 1, eu tenho um desembolso de 35 mil, olhando pelo gráfico. Posteriormente, eu vou ter o meu caixa caindo período a período, porque todas as vezes, todos os anos que esse instrumento financeiro produz receita financeira, automaticamente minha receita financeira é tributada, porque ela vai compor o lucro. E ao chegar no quarto ano, eu vou lá e recebo o principal mais juros. Então, o que acontece? Do quarto para o quinto ano, o meu caixa, representado por essa linha de tendência preta aqui no meu gráfico, ele aumenta de algo em torno de 60 para próximo de 120. Que é o que está mostrando o meu balanço aqui. Meu caixa caiu de 100 para 65 quando eu compro o instrumento financeiro. Depois, no ano 1, 2, 3, 4, o meu caixa cai, porque eu estou pagando os tributos sobre a competência da receita financeira. Correto? E no quinto ano, quando eu recebo o principal mais juros, meu caixa sobe exponencialmente. Mas olha que interessante. Esse exemplo, obviamente, é um exemplo extremista. O único tipo de aplicação financeira que a companhia possui é esse título da dívida pública, fazendo com que o lucro líquido e a receita financeira fiquem muito próximos do resultado. Vejam isso. Eles não se descolam quase. Em alguns momentos chegam até se confundir. Por que disso? Porque o meu resultado financeiro é o meu lucro líquido e eu não tenho nenhum tipo de cotejo de mercado. Vamos supor, por exemplo, que no ano 2 o mercado estivesse pagando menos por esse instrumento financeiro do que ele vale na curva. Pouco me importa. Como eu não estou marcando a mercado, eu não estou ajustando a valor justo, automaticamente isso não vai afetar a minha contabilidade. A contabilidade é um fluxo por competência. Agora, suponhamos que eu tratasse esse instrumento financeiro não pela curva, mas pelo valor justo dele. Então, o que equivale dizer pelo valor justo? Que no momento inicial, quando eu comprei um instrumento financeiro por 35 mil, o mercado o vendia por 35 mil. Então, eu pago valor de curva e valor de mercado se igualam no momento inicial. Correto? Assim como eles se igualam no momento final. Se o instrumento financeiro com juros acumulados vale 70 mil, eu não vou vendê-lo por menos do que isso e o mercado não vai pagar mais do que isso. O que acontece é que, no meio do caminho, curva, principal mais juros e valor justo se descolam exatamente porque existe a teoria da preferência por liquidez, preferência por inflação. Por exemplo, se é um título pré-fixado, se alguém acha que a inflação vai aumentar, ele se desvaloriza. Se alguém acha que a inflação vai diminuir, ele se valoriza. Ou seja, essas variações acontecem. Refazendo o mesmo balanço agora, o que aconteceria? Eu reconheceria lucros ou prejuízos em função da variação do valor justo desse instrumento financeiro. Então, olha o meu lucro agora. Ele é bem diferente. Ele não é mais constante. Ora, de um ano para o outro ele pode cair, depois ele pode subir, como mostra aqui embaixo a tendência. O meu caixa é o mesmo, vejam. O meu caixa é o mesmo. Agora, quando eu olho a minha receita e o meu lucro, elas se alteram. Por quê? Porque eu tenho exatamente o elemento do valor justo. O que eu queria gravar aqui, isso não é uma apologia contrária ao valor justo. Muito pelo contrário. A ideia é que o valor justo seja compreendido como sendo algo que cria maior volatilidade no resultado. Em algumas situações, ele tem valor informacional superior ao custo amortizado, em algumas não, mas o ponto central que ser compreendido é quais as limitações que isso me cria para fins de projeção em termos de um valuation e determinação do preço da ação. Então, aqui eu tenho uma comparação do que seria meu lucro pela técnica do custo amortizado, pelo formato de mensuração do custo amortizado, e o que seria pelo valor justo. Então, veja, pelo valor justo ele varia muito mais do que pelo custo amortizado. Isso é normal, porque aqui ele representa um modelo de negócio que a empresa pode vender esse papel no mercado à vista a qualquer momento. E aqui ele representa um modelo de negócio em que a empresa faz uma aplicação financeira e vai se desvencilhar dessa aplicação financeira
por meio do recebimento de principal mais juros. Então, essa linha preta poderia ser equiparada, por exemplo, a uma entidade de previdência complementar, aberta ou fechada, IPPS, por exemplo, um fundo de pensão. E essa linha vermelha poderia ser comparada com um fundo de investimento que negocia ativamente. Não necessariamente precisaria ser um instrumento financeiro de título de dívida, poderia ser outros instrumentos. Mas o ponto central que eu quero ressaltar aqui é que, impreterivelmente, empresas que têm maior mensuração a valor justo, elas terão também, né, maior volatilidade de resultado. Ok? Posto isso, eu vou voltar um pouquinho agora para o conceito de teste de impairment, que é um segundo bloco de estudo da norma de instrumentos financeiros e da contabilidade de instrumentos financeiros. E aí nós temos uma terminologia PCLD, perdas esperadas com crédito e liquidação duvidosa. Né? As perdas esperadas com crédito e liquidação duvidosa fazem uma conta de retificação do contas a receber. Então, vamos supor, por exemplo, uma companhia que fez vendas a prazo e ela tem um histórico de inadimplemento, e por ter esse histórico de inadimplemento, ela sabe que não necessariamente 100% das vendas a prazo serão convertidas em caixa. Para fins do exercício da boa prática e técnica contábil, é necessário que a empresa reconheça aquilo que ela espera não receber e não converter em caixa. Certo? Isso é um ponto fundamental. E a isso nós damos o nome na contabilidade de PCLD. Aquilo que alguns equivocadamente chamam de provisão para devedores duvidosos. Então, por que não é provisão? Provisão é conta de passivo. Né? Ativos têm perdas esperadas. Então, isso é um pouco mais terminológico, mas importante para demonstrar que se entendeu adequadamente o conceito. Então, isso fica ali num segundo plano. O que vai acontecer? O IFRS 9, depois da crise do subprime, teve uma grande percepção de que a forma como nós reconhecíamos as perdas esperadas, tanto de empréstimos quanto de recebíveis, ela tinha algum problema, porque nós tínhamos aquilo que chamava de abordagem retrospectiva. Em muitas ocasiões, o cliente, o devedor, primeiro precisava inadimplir, deixar de pagar, para só depois, a partir desse momento, passar a se reconhecer algum tipo de perda esperada pelo não recebimento. Aí já não é mais perda esperada, aí é perda incorrida. Então, do ponto de vista da utilidade da informação contábil, o modelo de abordagem retrospectiva era muito falho, porque ele somente me dava o sinal de que eu não recebia quando de fato eu não recebi. O que começou-se a se desenvolver? Né? Um modelo baseado em perdas efetivamente esperadas. E aí, o que se tem hoje dentro do IFRS 9 é uma segregação de duas possibilidades de fazer esse teste. No trabalho, no material, eu discorro um pouco melhor sobre ela. Para a apresentação, eu acho que nós poderíamos resumir quando usar uma abordagem ou quando usar outra abordagem da seguinte forma. Geralmente, instituições vinculadas ao setor bancário, à indústria bancária e congêneres, são mais sujeitas à abordagem geral, que é a abordagem modelo de 3 estágios completa, do que empresas que não fazem parte do setor financeiro. Por que disso? A abordagem geral é mais complexa. Ela especifica que as organizações precisam desenvolver modelos estatísticos, muitas vezes alimentados por variáveis macro e microeconômicas, para que possam calcular a expectativa de default. Então, é um modelo que só vai fazer sentido se o principal retorno que a empresa possui é um retorno decorrente de empréstimos ou de um comportamento de juros. Então, um banco, por exemplo, que ele vai lá e tem cartões de crédito, um conglomerado financeiro que emite cartões de crédito. E tem uma carteira de clientes que os cartões de crédito estão ali com faturas na ordem de 3 a 4 mil reais. Ele é majoritariamente remunerado por esse tipo de serviço, não pela margem de venda, mas por eventuais serviços que ele presta e pelos juros que ele cobra do cartão de crédito. Assim como empréstimos e financiamentos. Quando alguém empresta recursos financeiros ou financia a aquisição de um bem real, o produto remuneratório dessa transação para o agente superavitário é os juros. Logo, se você tem como principal elemento da sua demonstração de resultado juros, você não vai poder usar, de acordo com o IFRS 9, a abordagem simplificada. O que nos permite concluir, então, que a abordagem simplificada é um modelo de cálculo da perda esperada com crédito e liquidação duvidosa, desenvolvido especialmente para as organizações que não estão no setor bancário. Certo? Então, eu vou começar com a abordagem simplificada, dando um exemplo. Tá? Então, suponhamos um varejista
que tenham contas a receber de 360 milhões e tem uma inadimplência média de 26% ao ano. Ou seja, o histórico dele mostra que a cada R$10 que ele vende a prazo, R$2,60 ele não recebe. Essa é a média dele. E ele tem uma taxa de recuperação de 70% ao ano. Logo, quando um cliente vem a inadimplir, não necessariamente ele se torna inadimplente constante. Às vezes, por intermédio de negociações da dívida, cobrança judicial ou extrajudicial, você consegue reaver 70%. O que nos levaria a pensar, então, que a perda esperada com crédito e liquidação duvidosa poderia ser computada, né, o valor de 360 por 26 por 0,70, tirando o efeito do que eu tenho. Né? Me daria um valor de 28 milhões de perda. E aí, o grande ponto é o seguinte, é isso que a matriz simplificada fala? Não. O que ela me diz é exatamente um pouco mais profundo. Eu preciso investigar um pouquinho mais profundo esses números. Primeira coisa que eu preciso analisar é a seguinte. Deixa eu só subir aqui esse token. Qual é a composição desses 26%? Esses 26%, a empresa opera numa única região ou em mais de uma região? Correto? Porque o que vai acontecer? Se esse número for uma média aritmética e não uma média ponderada, ok, eu posso fazer o cálculo sem nenhum tipo de sensibilização. Agora, se esse número ele é composto por percentuais distintos em função de regiões distintas, eu preciso compreender que se o cliente é da região A, ele tem uma probabilidade de inadimplemento, uma taxa de inadimplemento, diferente se ele é da região B ou C. Então, qual que é a ideia central da abordagem simplificada? Que se comporte ou que se desenvolva uma matriz de provisões em que eu começo a decompor a taxonomia da inadimplência por região, por categoria, por exemplo. E ao fazer isso, eu começo a entender melhor qual é a estrutura da minha inadimplência. Se o cliente é da região A e ele é da categoria Prime, qual é a experiência de não recebimento que eu tenho com ele? 1%. Agora, se ele é da categoria C, subprime, 10%. Então veja o seguinte, isso é altamente subjetivo. Porque ao colocar aqui no slide Prime e Subprime, eu não dei para os ouvintes, ou no exemplo propositalmente, quais são os critérios de segregação. Então, se eu sou um analista e quero bem compreender a rubrica de perdas esperadas da empresa, eu preciso entender como é que os critérios de decomposição e de segregação de cliente são compostos. O que nos leva para um outro estágio, entender o seguinte, não há como compreender adequadamente a técnica dessa conta se eu não ler as notas explicativas. E se no momento que eu tenho a oportunidade de interagir com a administração, num conference call, por exemplo, eu não perguntar como é que se compõem esses critérios. Do ponto de vista da porta para fora da contabilidade, né, da porta para fora da empresa, para compreender como é que você categoriza esses elementos, você vai precisar, objetivamente, entender quais são os critérios de segregação da empresa. Do contrário, essa conta vira caixa preta. Você não sabe se ela está sub ou superavaliada. Eu fiz mais uma segregação nesse exemplo ainda. Eu segreguei entre valores menores e maiores do que R$5.000 e vencimentos menores e maiores do que 180 dias. Por exemplo, eu posso esperar que, com mais tempo a vencer o recebível, maior é o risco de não pagamento. Assim como eu posso pensar que quem compra mais do que 5.000 do produto dessa empresa qualquer, possa comprar para fins de revenda e, portanto, tem uma condição de crédito diferente. Logo, ao fazer essa decomposição e conseguir analisar o inadimplemento médio para todo mundo aqui, continua somando 26% ao ano. Mas como não há uma distribuição uniforme entre os recebíveis pelas regiões, a minha perda esperada é muito diferente do que o cálculo original. Então, isso é bem importante nesse contexto. Tá? Então, é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Com relação ao modelo mais usualmente empregado pelos bancos, chamado de modelo geral de 3 estágios, né? Eu aqui deixei o exemplo lá no paper, porque ele é muito mais extenso. Né? Mas qual que é a ideia? Quando alguém empresta dinheiro, uma instituição financeira empresta dinheiro para uma organização não financeira, ou para qualquer outro indivíduo, ou faz um financiamento, no momento inicial de fazer esse empréstimo, a instituição financeira fez uma análise de crédito. E nessa análise de crédito,
é esperado que, do ponto de vista gerencial, né, já se compreenda se o crédito é de alto risco ou baixo risco. Se o crédito é de baixo risco, o modelo permite que você só avalie a perda esperada para os próximos 12 meses. Por exemplo, o Banco Itaú faz um financiamento imobiliário para um cliente e considera que ele tem boas garantias naquele momento. Embora o financiamento imobiliário possa ser de 10 anos, por exemplo, se ele se enquadrar no estágio 1, você só vai computar a perda para os próximos 12 meses, ou a expectativa de perda para os próximos 12 meses. Se período a período o banco avaliar que houve um incremento no risco de crédito desse cliente, ele pode migrar para o estágio 2 ou para o estágio 3. Então, no final das contas, o modelo de 3 estágios ele é uma cadeia transitiva, em que à medida que o risco aumenta, as exigências de aumento de PCLD vão também acontecendo. E à medida que o risco vai diminuindo, eu posso voltar para estágios anteriores. Correto? Por fim, alguns breves comentários com relação à contabilidade e proteção, que é a terceira vertente da contabilidade de instrumentos financeiros. E aqui eu centro a ideia no ponto focal, que é o Hedge Account ser utilizado como um mecanismo de governança corporativa. Vou me valer da experiência recente. Nós vimos o câmbio bater R$ 5,40, R$ 5,50. Nós temos uma série de empresas que possuem hedge cambial, que estão reconhecendo uma variação cambial absurda no resultado do exercício. E no momento como esse, você olha, é culpa da contabilidade, que me faz reconhecer uma variação cambial por competência que não vai convergir para o caixa. Pelo contrário, existe uma técnica de contabilidade de proteção, chamada hedge accounting, que uma vez comprovado que o seu hedge financeiro é de fato protetivo e não uma especulação disfarçada de proteção, possibilita, inclusive, que você pegue essa variação cambial em algumas situações e a contabilize no patrimônio líquido ao invés de levá-la para o resultado do exercício. Porém, isso tem que ser feito no momento em que você contrata a proteção financeira, o derivativo, por exemplo. Não adianta, nesse momento agora, né, acusar a contabilidade de ter sido insensível ao momento atual e querer que você reconheça no resultado do exercício variação cambial que você acha que não vai para o caixa. Né? Não dá para a contabilidade flexibilizar isso. Porque se a tua empresa quebrar nesse momento, se a empresa vier a recuperação judicial ou falência nesse momento, os contratos vão ser congelados nesse momento. Então, independentemente se ele vencia daqui a 2 anos e você, quando pagasse, esperava que o câmbio se desvalorizasse, não dá para você pedir para a contabilidade não reconhecer a variação cambial negativa como despesa no seu resultado hoje, porque você não vai afetar. Porque qualquer coisa que aconteça nesse meio de caminho, o sistema contábil não pode ser responsabilizado por acentuar a tua perda. Então, o que eu tentei trabalhar bastante no paper? A ideia de que o hedge accounting ele dá muito certo em empresas que têm uma governança corporativa de fato e não só de direito. Em empresas em que a governança corporativa não é uma foto de organograma, mas é de fato uma prática institucional. Então, uma das coisas que eu coloquei, inclusive para os analistas, é quando você vai para um conference call, você percebe que a empresa que você está analisando não é do setor financeiro, mas ela tem uma larga escala de derivativos que ela alega uso de proteção. Uma das perguntas fundamentais é por que não a aplicação do hedge accounting? Então, não vou me estender demasiadamente nisso. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no paper também. E aqui, por fim, né, eu sugeri alguns potenciais questionamentos a serem direcionados ou realizados pelos analistas, tanto na elaboração dos seus cálculos, quanto no processo de interação com as administrações, para que se compreenda melhor. Por exemplo, focando-se na PCLD, né, nós poderíamos pensar o seguinte: todo o efeito da PCLD de um ano para o outro foi levado para o resultado ou alguma parte foi para o patrimônio líquido? Isso é uma forma de se avaliar. Por que dessa pergunta? Né? A gente sabe que muitas vezes a alavancagem financeira é calculada como passivo financeiro sobre PL. E isso é inclusive utilizado para contratos de dívida, como covenants. Logo, se eu reconheço um pedaço da PCLD e a norma prevê em algumas situações isto, como um outro resultado abrangente, como patrimônio líquido, eu posso afetar a composição das covenants maior ou menor escala, de sorte que eu preciso, analista, compreender se isso está acontecendo ou não.
quais foram os principais fatores e variáveis considerados nos modelos de previsões de perdas para a adoção da abordagem prospectiva. Então, aqui tem uma série de perguntas que eu sugiro no trabalho, cada aqui motivadas, né, tem as suas respectivas motivações, de sorte que possam nortear a maneira como os analistas interagem com esses tópicos. Dado o avançado da hora, as nossas referências, eu agradeço enormemente pelo CFA e fico à disposição das perguntas, Alan. Excelente, professor. Muito obrigado. Foi realmente uma grande aula. Pessoal, assim, tem algumas perguntas chegando. Vocês podem continuar mandando para mim, que eu leio no momento apropriado as perguntas para o professor. A primeira pergunta que eu tenho, professor, você até abordou sobre a questão que sempre quando tem uma crise cambial, sempre aparecem as empresas falando, esse aqui é simplesmente o efeito contábil e não é efeito caixa. Houve alguma mudança das crises cambiais que passaram, assim, principalmente essa de 2008, né, que a gente teve muitos casos de empresas quebrando para agora, assim, em relação a isso, né? Como que as empresas estão melhoraram na sua governança a esse respeito, né? Houve até um artigo, né, recente falado que o meramente contábil ataca novamente, né? Foi uma coisa que você falou. Se você pudesse explorar um pouco como que essas empresas têm feito, né? Se tem melhorado essa governança, como que tem sido? Eu vou comentar daquilo que eu tenho visto, não é necessariamente nenhuma evidência acadêmica, metodologicamente testada, é muito mais uma percepção do que um finding, né? Do que um resultado de pesquisa. O que eu tenho visto é que algumas organizações têm utilizado a contabilidade de proteção, o Hedge Accounting, em uma escala um pouco maior. Okay? E isso as tem permitido fazer com que os resultados, em termos de variação cambial, não apresentem tanta volatilidade. Mas um fato, e esse sim um fato acadêmico, não necessariamente uma opinião, tem nos mostrado por intermédio de pesquisas que o Hedge Accounting ele é muito subutilizado no Brasil, em algumas ocasiões. Embora o Hedge financeiro, e aí já entrando no âmbito da tua pergunta, seja um pouco mais utilizado. É muito usual você pegar um balanço, o sujeito ter um swap, por exemplo, ter uma NDF, ter algum derivativo de proteção ou trava cambial, de sorte que ele não fique exposto em caixa, mas fica exposto em competência. Ou seja, ele tem a volatilidade no resultado e o lucro contábil não converge com ou não conversa com caixa. Logo, se você tomar, por exemplo, um espaço um pouco mais alargado de tempo, você vai perceber que essa variação cambial como despesa agora, se não tiver nenhum vencimento de dívida nesse momento, imagina, o sujeito tem um passivo indexado ao dólar de $1 milhão. Vai lá e mensura agora, dá 4.900.000 reais. Só que ele vai pagar esse passivo daqui a 5 anos. Vamos imaginar que o dólar caia para R$3 daqui a 5 anos. Esse valor de 4,90 que ele reconheceu como variação cambial agora, ele vai se tornar lá na frente. Então, há um descolamento do lucro contábil em função da competência nesse momento para a realização de caixa lá na frente. O ponto central é, se eu protejo o caixa, muitas vezes travando o câmbio com derivativo, por que então não insistir numa contabilidade que reflita essa gestão de riscos na demonstração de resultados? O Hedge Accounting não cria proteção. O Hedge Accounting reflete na contabilidade uma proteção já existente. Assim como, por exemplo, uma contabilidade, quando você registra receita de vendas, a contabilidade não criou a venda, ela só registrou uma venda que já existe. Então, muitas vezes, o que nós escutamos é a contabilidade ela tem uma complexidade maior para ser implementada. Depende. Se você tiver um bom sistema de governança, quando você contrata um derivativo, você explicita num documento por que contratou, qual a finalidade, como ele vence, quando ele vence. Isso é boa parte do caminho andado para a documentação de rede, né? Eu tenho outra pergunta que chegou aqui. Vamos lá, vou ler. A eliminação do overhead em 2022 diminui a necessidade de governança nos usos de derivativos? Em que sentido o overhead? A ideia do overhead é uma ideia que ela acaba assustando um pouco quem trabalha com contabilidade de proteção. Por qual razão? Né? Quando você vai fazer, por exemplo, gestão de riscos com derivativos, do ponto de vista da teoria de riscos, é como se você estivesse abandonando uma postura de gestão de riscos passiva e entrando na gestão de riscos ativa. O que eu quero dizer com isso? Gestão de risco passiva é assim, olha, eu tenho aqui um bem,
eu tenho um carro, por exemplo, tenho um veículo, eu apresento para o corretor de seguros qual é a minha exposição e ele me traz uma apólice, eu só assino e pago o prêmio. Então, isso é uma gestão de risco passivo. Eu estou coberto, só que quem desenhou a cobertura, a estratégia de cobertura, foi um terceiro. Quando muitas vezes eu tenho que fazer gestão com derivativos, por exemplo, eu tenho lá exportação futura. Eu vou exportar, né? E eu tenho um risco, por exemplo, do real se valorizar frente ao câmbio externo e automática moeda externa e receber menos reais na hora de conversão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que determinar primeiro qual que é o montante de proteção que eu quero me proteger. Qual que é o valor que eu quero me proteger. Então, veja, diferentemente do primeiro caso, nessa gestão de riscos ativa, você, empresa, é responsável por saber qual é o risco, qual é o valor exposto, qual é o prazo. Então, quando você fala em overhead, o que é a ideia do overhead, grosso modo? É se proteger num valor maior do que o teu risco exposto. O que pode causar problema. Nós temos experiência, inclusive no mercado local, de empresas que estavam overhead, vamos dizer assim, né? Protegidas acima do valor exposto, e no momento em que teve uma inversão cambial, o prejuízo foi muito maior do que a cobertura. Porque, grosso modo, a proteção ela é mais ou menos um coeficiente de correlação negativa. Se o objeto protegido perde valor patrimonial de 1, eu espero que o instrumento de proteção ganhe valor em 1. De tal sorte que se eu levo para o resultado do exercício, ou se eu guardo no patrimônio líquido como hedge de fluxo de caixa, eles tendem a se anular. Eles tendem a se equilibrar. Então, se eu estou protegido em 200 e estou exposto em 100, o instrumento vai produzir uma variação negativa de 2 e o objeto é uma produção, por exemplo, de 1. Vai sempre sobrar um pedaço. Esse é um dos grandes motivos, inclusive, pelos quais algumas organizações não adotam o hedge accounting. Porque quando adotar o hedge accounting, você tem que provar que o nocional do derivativo guarda a relação estrita com o objeto a ser protegido. Eles não podem ter descasamento. Se tiver descasamento, essa razão não vai para 100%. E do mesmo jeito que tem o overhead, né? De repente você, como aqui no mercado brasileiro, a gente não tem aqui até mais que os outros, mas assim, a gente ainda não tem tantos instrumentos derivativos para fazer hedge, pode ter o underhedge, né? Como é que, né, você, né, junto na norma de hedge account, ela cobre esse tipo de coisa, de você não ter instrumento suficiente para fazer o seu hedge de custo, de receita? A norma não entra especificamente no que você vai utilizar ou no montante que você vai utilizar. A norma ela é bastante aberta. O que ela diz é, uma vez que você determinar... A regra geral para a contabilidade de derivativos ela é a seguinte: todo derivativo deve ser mensurado a valor justo com os efeitos levados para o resultado do exercício. Correto? Exceto nos casos que você consegue comprovar, por intermédio de uma documentação, que chama de documentação de hedge, que esse derivativo vai ser designado para fins de uma relação de proteção. Então, quando você fala em relação de proteção, é uma balança, né? Ganho de um lado, perdo do outro, vou perder do outro, automaticamente o inverso, sempre se compensando. O que vai acontecer? Nós precisamos meio que institucionalizar alguns pensamentos. Muitas coisas que são solicitadas para a contabilidade não são de responsabilidade do contador. E começa aí a contabilidade de proteção. Por quê? O que é risco para uma empresa? Quem define o que é risco para uma empresa? É o conselho de administração. Então, por exemplo, se uma organização está exposta à variação cambial e ela considera que tudo aquilo que for até 2 milhões de dólares, 1 milhão de dólares, 3 milhões de dólares, 100 milhões de dólares não é elegível à proteção, ela não quer se proteger, ela quer correr o risco nesse montante, correto? Vai se criar um underhead, né? Algo que não está protegido, não porque o contador ou o tesoureiro escolheu isso, mas porque a alta cúpula assim o escolheu. Então, em casos em que nós não temos instrumentos para proteção, não há como fazê-lo, mas é necessário que haja uma expressão, né, uma manifestação explícita por parte da alta cúpula administrativa de que essa é a realidade. Eu acho, sendo bastante honesto, com aquilo que eu vejo no mercado de derivativos brasileiro, que é realmente bastante limitado em termos
comparativos com outros mercados mais desenvolvidos. Assim como o mercado de capitais brasileiro também o é. É menor do que outros mercados, né? Mas eu, particularmente, não me deparei ainda com tipos de risco que não existisse alguma cobertura em mercado. A cobertura pode ser inviável. Eu tenho exposição a uma moeda não usual, por exemplo. Eu tenho exposição a uma taxa de juros não usual. Então pode ser que eu não encontre um produto no mercado que me cubra. Mas é pouco provável que isso aconteça. Tá. E aqui, uma outra pergunta que chega, né? Assim, é até né, um caminho a ser seguido, né? O que o analista que você já teve experiência, né, com empresas, né? E o que o analista geralmente falha ao perguntar, né, ou ao olhar um balanço nessa questão de instrumento financeiro? Qual é a análise, qual o ponto que ele não pode deixar, o ponto principal a ser visto, assim, na sua opinião? Eu acho que é óbvio que essa é uma pergunta bastante profunda, mas a minha principal reação à pergunta é a seguinte: entender as premissas de contabilização. Ainda reside na cabeça ainda de muitas pessoas, inclusive muitos analistas com quem eu tenho a possibilidade de conversar, a ideia de que a contabilidade é exata, que a contabilidade é um exercício determinístico, e não que a contabilidade é um exercício de aproximação, vamos dizer assim. De tal sorte que, muitas vezes, por exemplo, vou pegar a PCLD, a perda esperada com crédito de liquidação duvidosa. Se você ler a nota explicativa de uma série de instituições financeiras, você vai compreender os pontos centrais. Assim, olha, realmente, fazer, por exemplo, um modelo de perda esperada para uma instituição financeira, eu vou precisar monitorar desemprego, taxa de desemprego, vou precisar monitorar, por exemplo, crescimento econômico, vou precisar monitorar a taxa de juros básica, vou precisar monitorar... Só que não dá para entender que essas variáveis se aplicam de maneira igual e indistinta para diferentes carteiras de crédito, por exemplo. Então, muitas vezes, eu percebo que alguns usuários da informação contábil não olham as notas explicativas com tanto rigor e quando participam dos conferences com analistas, né, com a administração, reportando os seus resultados, não trazem essas questões. E eu não sei, e isso me parece ser um comportamento um pouco mais generalizado pela crença de que no longo prazo tudo converge para o caixa. O problema é que eu não vejo tantos investidores no Brasil pensando nesse longo prazo. Vamos imaginar o seguinte, imagina uma carteira de financiamento imobiliário. Qual é a maturidade de uma carteira como essa, de recebíveis? 10 anos, 15 anos, 20 anos em algumas situações. 15 anos. Perfeito? Então, o que vai acontecer? O sujeito está olhando o EBITDA, a PCLD calculada sobre essa carteira pode ter um impacto muito expressivo no resultado do curto prazo. Só que, ao invés de decompor a taxonomia dessa PCLD, eu estou crendo que tudo vai convergir para o caixa em algum momento. Só que eu nem sei, por exemplo, se o meu período de análise, eu estou montando um portfólio de investimento para os próximos 5 anos. E essa carteira tem maturidade para os próximos 15. Então, qualquer mexida na modelagem de crédito dessa carteira, de perda esperada, vai mexer também na PCLD, vai afetar o resultado, vai afetar o dividendo. Se eu sou um investidor short term, que estou interessado em comprar o papel na bolsa às 10h40 da manhã e vender às 3h30, um day trader, eu não vou olhar nada do ponto de vista contábil. Agora, se eu sou um analista buy side, por exemplo, alguém que está montando uma recomendação para um fundo de pensão para os próximos 20 anos, para que aquele recebível, para que aquele TVM venha a gerar valor e consiga ser utilizado para fins da remuneração dos passivos atuariais. Não tem como eu pensar num espaço curto. Então, eu acho que muito disso que acontece é desmontar um pouco mais a contabilidade. Né? Desmontar um pouco mais a contabilidade, porque senão a gente sempre vai ficar vinculado naquela ideia de eficiência de mercado. Sempre vai estar vinculado àquela eficiência de mercado. Os preços refletem a informação disponível. Mas eu não sei quem fez com que houvesse essa reflexão. Né? Mais ou menos, você me levanta, eu te levanto, a gente sai voando aqui. Né? Isso aí. Eu acho que vamos para a última pergunta, porque o tempo já está estourando.
as regras contábeis, elas são um organismo em mutação, né? E, por exemplo, o IFRS 9, eles nem foram adotados ainda pelos bancos aqui, né, brasileiros. Você vê até quais os pontos que você vê que já começam a ser discutidos lá fora? Você já teve no IASB, né, várias vezes, você já trabalhou com eles lá. Quais os buracos que o IASB está vendo assim, de conserto ou de modificação dessas regras de instrumento financeiro para o futuro? O que você vê de mudança que pode vir no futuro? Só uma pequena correção, eu estou no CPC, tá? No Comitê de Posições Contábeis, a minha interface é por intermédio do... o que eu acho que é importante pensar aqui. No Brasil, especialmente agora focando no setor bancário, a gente tem que reconhecer que existe pelo menos 2 modelos de contabilidade, né? Existe o que nós chamamos usualmente de Bacen-Gap, né? Aquilo que são as normas do Banco Central. Então, por exemplo, para fins da elaboração de demonstrações contábeis com enfoque no Banco Central, você tem ali a 2682 para fins de PCLD, perda esperada, né? A resolução 2682. E automaticamente você tem também o IFRS. Então, nós temos uma situação interessante aqui no Brasil. O próprio Banco Central, inclusive, tem exigido um consolidado em IFRS, em alguns casos. Tá? Então, os bancos no Brasil têm sentido o efeito do IFRS 9, mas para aquilo que eles reportam para a CVM, na maioria dos casos. Okay? Então, esse é um ponto, ou naquilo que eles produzem em termos de balanço consolidado, em que eles anunciam ter se valido para fins de uma aplicação das normas internacionais. Então, feito isso, o que eu tenho observado praticamente? Há alguns pedaços na norma do IFRS 9 que não estão prontos e não estavam prontos, que é a coisa do macro-hedge. Isso é muito importante para o setor bancário. O que é a ideia do macro-hedge? Por exemplo, os bancos fazem gestão dos seus riscos por portfólio. Então, se eu tenho, por exemplo, o recurso que eu captei a uma taxa específica de um CDB e tem um prazo médio de vencimento aí de 8, 10, 12 meses, eu vou ter que emprestar esse recurso mais ou menos pelas mesmas características, só que, obviamente, com uma taxa maior do que a que eu captei. E aí eu produzo o meu spread. O mesmo acontece com os bancos de investimento, quando vão lá e fazem determinadas posições em derivativos. Eu tenho aqui um risco de natureza, a intermediação. A norma de contabilidade e proteção, ainda hoje, ela é muito limitada na possibilidade de se montar posições de proteção ou reconhecer contabilmente proteções que são montadas em aglutinações. Então, a norma ela vai muito para um caminho de um instrumento protetor e um item a ser protegido. Eu tenho um swap para uma dívida. Eu tenho lá um swap para uma safra de exportação. Né? E o que os bancos muitas vezes fazem, não. Eu tenho vários contratos para vários outros contratos pensando no balanço. Tenho vários passivos que vão proteger ou vão ser protegidos por vários ativos. E eles se combinam, né, em termos de montante prazo. Então, isso é chamado de macro-hedge, né, ou Dynamic Risk Model, né, o modelo de proteção dinâmica, que está na pauta do IASB para ser desenvolvido e não foi desenvolvido da implementação do IFRS 9. Correto? Como o IFRS 9 ele é de 2018, ele ainda não teve pelo menos uns 3, 4, ainda 5 exercícios para mostrar as suas implicações. O que nós esperamos é que quando tiver o outreach, né, que é uma das formas como o IASB compreende quais têm sido as implicações de uma norma nova, que talvez o próprio modelo de PCLD seja um pouco mais bem pensado em algumas situações, um pouco mais específico. Tem muita gente reclamando, diz, olha, como é que eu faço então o cálculo da PCLD agora? Isso para alguns bancos menores é muito impactante. Para alguns bancos grandes que têm estrutura, eu acho que a norma é muito positiva. Porque o que nós sabíamos, isso com uma certa observação até acadêmica, é que o que se considerava para fins gerenciais de perda esperada, para aquilo que se considerava para fins societários, contabilidade publicada, reporte financeiro, era muito díspare, era muito diferente. Então a norma ela tende a aproximar uma coisa da outra. Correto? Mas para instituições menores, eu acho que vale uma certa sensibilização. Por exemplo, um banco de montadora não tem a mesma exposição a risco e o mesmo tipo de carteira de financiamento que um banco múltiplo.
Então, pensar um pouco melhor nessas distinções seria algo interessante. Sim, muito embora hoje a norma permita que você desenvolva modelos específicos para cada tipo de instituição. Bom, excelente. Chegou mais uma pergunta aqui, mas pelo adiantar da hora, eu vou mandar essa pergunta para você e posteriormente, né, a gente responde para o participante. Professor Eduardo Flores, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento da CFA Society. E eu gostaria de falar para todo mundo que no chat aí a gente deu o link onde você pode baixar o material, o policy paper escrito pelo professor, e também estará nas nossas mídias sociais o link, né? E também no site www.cfasociety.org.br. Lembrando, uma coisa que eu não falei no início, né? Lembrando para quem quiser ser membro da CFA Society, quem faz a prova do CFA nível 1 e passa, já pode ser membro associado e pode usufruir de todos os benefícios da CFA Society como membro associado. Eventos, os jantares, né, as palestras, o job board, né, que nós temos e alguns outros conteúdos que você pode ver no site da CFA Society. Mais uma vez, professor, muito, muito obrigado. Realmente foi uma aula. Eu que agradeço, espero ter podido trazer pelo menos a atenção, ou pelo menos o interesse de vocês para ler o material, porque o tempo curtinho, tentei passar pelos principais tópicos. Muito obrigado uma vez mais, Alan, e todo o pessoal do CFA. Não, sim, o tempo realmente passou muito rápido, acho que dava para dobrar pelo menos a hora em termos de conteúdo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro, que deve ser mês que vem com o próximo Policy Paper. Fiquem ligados na nossa agenda semanal. Um grande abraço a todos.